thought you had me, didn't you? Olá meninas e meninos, tudo bom? Eu sou a Mafê e hoje a gente vai falar de um assunto muito sério. Eu não sei porque eu fiz isso, mas beleza. Eu, juntamente com o Pedro e com a Bia, preparamos um conteúdo que a gente acha que vai agregar muito a vocês. É uma coisa que deveria ser tratada, falada mundialmente, mas as pessoas ainda têm muito receio de falar sobre isso. Muita gente acha que é uma coisa fora do comum, nunca aconteceu com alguém que está perto dele, ele não sabe ninguém que tem, acha que é algo raro, mas na verdade não é. E a gente acha que todo mundo deveria ter ciência disso e saber quais são os sintomas, se tem tratamento, quais as prevenções. Parabéns! Quais as prevenções a serem tomadas e a gente vai contar tudo para vocês nesse vídeo. Fica aí! Herpes. Já dizia Shakespeare... Brincadeira. Vocês já se perguntaram por que ao falar de herpes as pessoas já ficam com uma cara de nojo? Será que as pessoas sabem o que é herpes? Por que as pessoas têm tanto medo de falar sobre esse assunto? Para a gente responder essas perguntas, o primeiro passo é saber o que é herpes. Então, bora lá? A herpes é uma doença causada por um vírus. Existem 3 tipos de herpes, que são causadas por 2 vírus diferentes. Temos a herpes simples. Na herpes simples, a gente tem 2 tipos de herpes. A herpes tipo 1, mais conhecida como herpes labial, e a herpes tipo 2, mais conhecida como herpes genital. As duas são causadas pelo mesmo vírus, o herpes vírus. Além dessas, nós temos a tipo 3, denominada de herpes zoster, também conhecida como cobreiro. É causada pelo vírus varicela zoster, mesmo vírus causador da catapora. Agora, a gente vai falar de cada tipo de herpes especificadamente para que vocês possam entender melhor. Então, gente, como a Mafê disse no começo, não é algo incomum, não são casos isolados. Muito pelo contrário, os números são de espantar. Só para vocês terem noção da proporção disso, um site se referiu à herpes como pandemia mundial. Em 2012, para o nosso lado aqui das Américas, 49% das mulheres e 39% dos homens com até 49 anos tinham herpes tipo 1. E em 2015, segundo a OMS, 2/3 da população mundial, isso mesmo, você não ouviu errado, 2/3 da população mundial com menos de 50 anos tinham vírus da herpes tipo 1. Tinham não, né? Tem, porque depois de contraído, né, não tem jeito, né, pra vida toda. Em 2004, um estudo realizado na cidade de Nova York mostrou que 28% dos adultos estavam infectados pelo vírus, mas apenas 12% sabiam que tinham sido contaminados. Em 2015, aproximadamente 417 milhões de pessoas, tendo entre 17 e 49 anos de idade, estavam infectadas. E sobre a herpes zoster, é estimado que cerca de 20% das pessoas possam tê-la em algum momento da vida. O índice de afetados deve crescer de 2,35% a 3,74% por ano até 2030, de acordo com os cientistas que avaliaram dados da Austrália, do Japão e dos Estados Unidos. Herpes tipo 1. Os sintomas da herpes tipo 1 chegam a ser vermelhidão, queimamento, ferimento ao redor da boca, mais conhecido como afta. As formas de contágio da herpes tipo 1 são através do beijo, sexo oral e uso compartilhado de utensílios. O tratamento da herpes tipo 1. Alguns casos de herpes são leves e não precisam de tratamento, mas aquelas que têm surtos graves ou prolongados precisa-se de uso frequente de medicamentos antivirais. A herpes tipo 2, também conhecida por herpes genital, é uma DST que promove as lesões genitais. Como já dito, sua forma de contágio é através de relações sexuais, pois o vírus pode se concentrar no sêmen, nas secreções vaginais e na saliva. E se torna altamente contagioso nos momentos em que o paciente apresenta lesões ativas na genitália. E mesmo fora de crises, o paciente pode transmitir a herpes tipo 2 para o seu parceiro. É importante lembrar que, apesar do uso da camisinha reduzir a chance de transmissão, não a elimina completamente.
pois as lesões da herpes podem surgir em áreas na região genital que não ficam cobertas pelo preservativo. Também há risco de transmissão da mãe para o bebê, que geralmente ocorre durante o parto, quando o bebê passa pelo canal vaginal e entra em contato com as secreções contaminadas. De acordo com estudos, até 80% dos pacientes contaminados não desenvolvem sintomas, mas há quem desenvolva sintomas, e eles tendem a se desenvolver dentro de 3 a 7 dias após a relação responsável pela infecção, mas em alguns casos pode demorar até 2 semanas. O principal sinal da herpes tipo 2 são pequenas bolhas agrupadas nos órgãos genitais. Normalmente as bolhas surgem e logo em seguida se rompem formando úlceras. No tratamento, é utilizado antivirais que servem para acelerar a cura das lesões, aliviar os sintomas, impedir complicações e reduzir o risco de transmissão para outros. A herpes zoster é o tipo de herpes mais porreta e chatinho. Vocês lembram que eu falei que o mesmo vírus que causa a catapora é responsável por causar também a herpes zoster? Qualquer pessoa que teve catapora pode desenvolver a herpes zoster. E por que isso acontece? O vírus da catapora fica alojado nos glândulos e ali permanece latente por anos, ou seja, oculto, ele não se manifesta. Aí, quando ele é reativado, ele começa a percorrer os nervos até a pele. Esse vírus é um vírus muito oportunista, porque ele considera um fator muito importante para que ele possa ser reativado: a sua imunidade. Por isso que a incidência é maior em idosos, pois com o passar dos anos, a pessoa vai perdendo imunidade. E geralmente os médicos dizem que quem tem herpes zoster não tem só herpes zoster. Como assim? Geralmente, além da herpes zoster, ela tem outra doença que mexe também com o sistema imunológico, como AIDS, HIV, câncer e por aí vai. A lesão da herpes zoster mostra os nervos que estão sendo afetados, formando como se fosse um caminho por onde o vírus vai passando. Geralmente acomete só um lado do corpo. A pessoa sente dor, formigamento e o local afetado fica com extrema sensibilidade. Uma complicação da herpes zoster é a neuralgia pós-herpética. Pode durar 30 dias ou anos. E os sintomas da neuralgia são queimação em pontadas, dor no local e sensibilidade ao toque. Também podem ocorrer outras complicações, como infecção de pele e problemas neurológicos. Como sabemos, nenhuma herpes tem cura. Por mais que a lesão desapareça, o vírus vai continuar ali e pode ser reativado. O tratamento pode reduzir a doença e prevenir contra complicações futuras. Normalmente, são utilizados medicamentos antivirais e também é dado banho com água fria para parar a coceira e diminuir a ardência. Existem cuidados que previnem o aparecimento de herpes, como manter os cuidados higiênicos, não compartilhar utensílios como escova de dente, batom, talheres, usar camisinha, evitar o excesso de sol e manter uma boa alimentação, evitar chocolates, amendoim, milho e comer mais legumes, verduras e frutas. E aí, depois de tudo isso, vocês conseguiram achar a resposta para aquelas perguntas lá do comecinho? A gente agradece a atenção de vocês e esperamos que tenham entendido o que é herpes.